tema do Apacentai, o tema da agenda é sobre pessoas, foi semana passada, especiais, e essa semana é casas especiais. O texto que o pastor Joel colocou está em Jeremias. Eu não vou pregar no texto, tá, irmãos? Então eu vou ler para vocês o texto da agenda, vamos dizer assim, conceituar vocês dentro do tema, e aí vou levar vocês para um outro texto e pregar em um outro texto, tá bom? Mas eu quero primeiro que vocês compreendam o tema e a mensagem da semana. O texto está em Jeremias 18 e 19, capítulo 35, versículo 18 e 19. A minha versão hoje é ao meio da Revista e Corrigida, tá bom? Jeremias 35, versículo 18 e 19. Amém? Diz assim: e a casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. O tema aqui, o pastor Joel fala que existem casas que são especiais. O texto aí no capítulo 35, versículo 18, começa falando: e a casa dos recabitas. O contexto aqui da casa dos recabitas é a família dos recabitas. A palavra casa na Bíblia, ela tem várias interpretações, vai depender do contexto. Então, tem contexto que casa vai significar a construção, o local. Em outro texto, casa vai significar a família. Por exemplo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A casa, a construção serve ao Senhor no sentido de cantar, a casa canta, né? Não, a casa é uma construção de tijolo. Então, quando a Bíblia diz eu e minha casa serviremos, está se referindo eu e minha família, eu e meus parentes serviremos ao Senhor. Então, aqui está falando da casa de Jonadab, que significa os descendentes de Jonadab. Né? Seria nos nossos dias hoje, vamos dizer assim, os Silva, os Moraes, os Trivia, e aí por aí vai o sobrenome das famílias, que vem daquela casa, daquela família. Mas essa família aqui, ela foi abençoada porque ela foi fiel. O antepassado deles, Jonadab, disse: olha, vocês não vão beber vinho, vocês não vão plantar vinha, vocês não vão plantar nada, colher nada, vocês vão viver como nômades. E o tempo passou e aquela família, aquela linhagem seguiu as palavras do seu ancestral, do seu antepassado. E portanto Deus os abençoa aqui. Deus chama Jeremias e fala o seguinte: Jeremias, chama os descendentes de Jonadab e oferece vinho para eles. Aí Jeremias vai, versículo 2, vai à casa dos recabitas e fala com eles: leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho. E aí o versículo 4 diz o seguinte: e os levei à casa do Senhor, o templo, a câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maséias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. Ele está dizendo o seguinte: vai lá, traz esses recabitas. Recabe é o pai de Jonadab. Então traz os recabitas e leva eles para o templo. Chegando no templo, o templo lá era o templo de Salomão, era um templo muito grande. E esse templo tinha várias câmaras, vários espaços, ou como dizemos nos nossos dias, várias salas.
E Jeremias levou esses recabitas em uma dessas salas do templo, e lá ofereceu vinho para eles. E eles disseram não, que eles não iam querer o vinho. E o pastor Joel traz o contexto dizendo que lá no templo havia várias câmaras. Então, enquanto lá na câmara, no átrio principal, imagine aqui que é o átrio principal, Jeremias estava proibido de ir, porque ele pregava a palavra de Deus e o povo não queria ouvir a palavra de Deus. Ele pregava que ia haver punição, ia haver condenação, porque o povo havia se afastado da palavra. E os outros falsos profetas pregavam paz, paz, nada de mal vai acontecer. E portanto disseram para Jeremias: se afasta, você não vem mais no átrio principal, aqui você não fala mais. Então ele pega os recabitas e leva para uma das câmaras, uma das salas, porque no átrio principal ele não tinha espaço, ele não era bem-vindo. Então ele vai para uma dessas salas. E o contexto que o pastor Joel traz é que há lugares onde a palavra de Deus é bem-vinda, onde se fala com pessoas que querem ouvir a palavra de Deus, que no caso aqui o local era uma das câmaras e as pessoas eram as famílias dos recabitas. E há outras casas que são, no caso do texto, o átrio principal, aonde o povo de Israel não queria ouvir a palavra. Então há casas que a palavra é bem-vinda e há casas onde a palavra não é bem-vinda. Casas onde a palavra de Deus é bem-vinda são casas especiais. Casa onde a palavra de Deus não é bem-vinda não são casas especiais. Deu para entender o contexto do tema da semana? Perfeito. Então nós vamos para Lucas 10, que eu vou pregar sobre isso em Lucas 10. Lucas 10, capítulo de números 10, versículo de número 5. Lucas 10, 5. Quem achou diz amém. Quem não achou fala, espera um pouquinho, pastor. Todo mundo achou. Diz assim: e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Amém? Aqui não. Obrigado. Irmãos, esse texto, ele está dentro do contexto quando Jesus envia os discípulos para ministrar. É interessante que há 2 envios. Em Marcos, na verdade Mateus capítulo 10, Jesus envia os apóstolos, dá a eles autoridades e envia eles a pregar o evangelho. Em Lucas, os apóstolos são enviados no capítulo 9. E aqui no capítulo 10 é enviado os discípulos, 70 discípulos, e eles são enviados de 2 em 2. Então são 2 envios. Uma hora Jesus envia os apóstolos e depois ele envia os discípulos. E Jesus fala por que há 2 envios. Ele diz, porque a seara grande e poucos são os trabalhadores. Enviou os 12 e as cidades eram muitas, era muito terreno para cobrir e os 12 não iriam dar conta, porque Jesus estava prestes a morrer. Então ele envia os 70 de 2 em 2 para alcançar uma área maior. E quando ele envia os seus discípulos, ele dá a eles certas instruções de o que levar, o que não levar, como deve ser o evangelismo. É como que Jesus fez um trabalho de evangelismo 1 a 1. Ele deu aqui para os discípulos dicas de como evangelizar, como deveria ser a atitude deles. E Jesus envia esses discípulos para que eles vão adiante. Ou seja, Jesus iria depois, mas eles vão adiante levando a mensagem. E a mensagem é: o reino de Deus está próximo, está no meio de vocês. A mensagem
do reino. E esse texto fala de casa. A casa que recebessem eles deveriam deixar a paz sobre aquela casa. E a casa que não recebesse, quando eles saíssem daquela cidade, eles deveriam bater a poeira dos pés. Então esse texto fala das características de casas especiais e casas que não são especiais. As casas especiais são aquelas casas que recebem os mensageiros e a mensagem. Casas especiais são abertas para os mensageiros de Deus. Casas especiais são abertas para a mensagem de Deus. E casas que não são especiais são aquelas casas que rejeitam a mensagem e o mensageiro. Até aqui tudo certo? Eu vou ir bem rápido hoje porque o tempo é curto, mas eu quero trazer os princípios desse texto e aplicar já para vocês. Primeiro, prestem bem atenção. Hoje, culto de ceia, primeiro, não o último desse ano, mas o primeiro depois da reunião que nós tivemos. Os irmãos que não estavam aqui, eu quero dar informação para vocês, que no ano que vem, se tudo der certo, a partir de fevereiro, nós vamos começar na igreja um projeto chamado ID. Vai ser um programa chamado ID. ID é Igreja que Discipula e Evangeliza. Que significa, às quartas-feiras, hoje nós temos culto da palavra nas quartas. A partir do ano que vem, nós vamos ter um culto e vamos no outro culto, na outra quarta-feira, vamos ir a uma casa. Então nós vamos vir uma quarta-feira aqui na igreja e na outra quarta-feira não vai ter ninguém na igreja. Nós vamos estar nas casas. Nós vamos visitar, nós vamos ir até a seara, nós vamos ir até a casa das pessoas. Vamos focar ou vamos procurar ir na casa de pessoas que são membros da igreja, mas não têm vindo aos cultos. Não têm vindo mais às reuniões, têm desaparecido. Então nós vamos tentar entrar em contato com essas pessoas e fazer uma visita a elas, para fortalecê-las, para orar com elas, para ver o que está acontecendo com elas, por que elas estão precisando de alguma coisa. Então nós vamos fazer primeiro com essas pessoas. Depois, nós vamos fazer também com pessoas que vêm à igreja, mas não são membros da igreja. Eles vêm, fazem uma visita, trazem amigos, trazem familiares, vão embora e não voltam mais. O que nós vamos fazer? Hoje nós já conversamos, os irmãos aqui, vocês são uma maravilha, vocês são muito receptivos, calorosos, sempre quando eu visito. Os irmãos não sabem, mas eu tenho feedback, irmãos. Quando chega alguém novo na igreja, eu vou visitá-los quando eles vão ser recebidos como membros. Às vezes, ou na igreja eu converso, e sempre eu ouço dos irmãos, a igreja é acolhedora. Gostei muito dos irmãos, a forma que receberam, nos abraçaram, gostei do ambiente. Vocês pensam assim, nossa, as pessoas devem gostar do pastor, tem uma palavra, que palavra maravilhosa. Irmãos, mais do que a minha palavra é o carinho e o amor de vocês que mantém as pessoas na igreja. É a receptividade. Então, as pessoas vêm, nós damos a receptividade e anotamos, às vezes, um contato dessa pessoa. Já tem isso, a irmã Joana faz, junto com outros irmãos. Então, o que nós vamos fazer? Depois que a pessoa vier no culto, na semana, ou depois vamos entrar em contato com essas pessoas que nos visitaram. Se elas não são de outra igreja, nós vamos ver com elas se elas querem uma visita, e nas quartas-feiras vamos visitá-las também. E uma outra tipo de casa que nós vamos visitar, são casas que vocês têm parentes, amigos do trabalho, que querem uma visita. Então vocês vão entrar em contato com essas pessoas, ou vocês vão oferecer. Talvez a pessoa vai chegar no seu trabalho ou na sua casa e falar, estou passando uma dificuldade, estou passando uma luta. Quer uma oração? Ah, eu quero. A pessoa já vai fazer assim, falando, não. Pode ser, numa quarta-feira tem um grupo da minha igreja que vai fazer visita para orar. Você quer uma quarta-feira à noite receber uma visita? Se a pessoa aceitando, você passa para a gente o contato, é combinado, e vamos também fazer esse trabalho. Amém, irmãos? Então, sabendo disso,
vamos agora aprender sobre as casas que nós vamos visitar. Nós vamos visitar casas nas quartas, ou vocês vão visitar casas que não sejam nas quartas, ou o que eu estou querendo dizer? Quarta-feira vocês vão vir com a igreja, se vocês quiserem, e vocês vão visitar. Mas nada impede o conhecimento da palavra de você estar lá na sua casa, tocar o telefone e alguém pedir uma visita. Você também vai visitar. Então, o que você vai aprender hoje serve para aquilo que vamos fazer aqui às quartas-feiras, como serve também para o seu dia a dia. Quando você visitar um amigo, um parente, um filho, essa palavra vai te ajudar. E a palavra diz que as casas que nós visitamos, existem casas que são bênçãos e casas que não são. Existem casas que são especiais e casas que não são. O texto aqui são casas de paz e casas que não são de paz. Mas o texto primeiro diz: nós devemos entrar em qualquer casa. Qualquer casa, ele diz aí, e qualquer casa onde entrardes. O texto ensina, Jesus mandando os discípulos, ele ensina, não façam acepção de casas. Você fala assim, você evangeliza ali em Mariporã, que eu vou evangelizar lá na Alphaville. Você evangeliza ali, e eu vou evangelizar lá em Balneário, eu vou evangelizar na praia, eu vou evangelizar na Disney. Ou seja, nós fazemos acepção de casas. E o texto está dizendo, qualquer casa, ou seja, não deve haver distinção de casa. Seja a casa humilde, ou seja a mansão. Tem gente que faz acepção de rico e contra. Fala assim, não, esse povo é coração duro, só quer saber de dinheiro, só quer saber de trabalhar, se que depender de mim, eu vou gastar toda a minha vida falando com os pobres e os ricos já, lavem as mãos, igual Pilatos. Irmãos, os ricos também precisam de Jesus, tanto quanto os pobres. Rico tem alma igual o pobre. Rico e pobre, aos olhos do Senhor, são iguais. Jesus morreu para rico também, irmãos. Sabia que Jesus morreu pelos bilionários? Jesus morreu por todos. Então, qualquer casa que entrares, então, entre na casa dos ricos e entre também na casa dos pobres. Qualquer casa que entrares, primeiro, ele fala aí, primeiro, diga, paz seja nessa casa. Dizei primeiro, ou seja, antes de qualquer coisa, saudai. Lá em Mateus vai dizer, usar essa palavra, saudaia, dei uma saudação. Então, primeira coisa, quando a gente chega na casa, a gente vai ir visitar, vocês vão visitar, o que a gente faz? Chega lá, bateu palmo, a pessoa recebeu, a primeira coisa não é, onde tem um banheiro? Primeira coisa não é, você tem um copo de água? Primeira coisa não é olhar o que tem em cima da mesa para comer. A primeira coisa é saudai aquela casa. Primeira coisa que nós fazemos é uma saudação bíblica, saudação espiritual. E a saudação é, paz seja nesta casa. Aí você olha os bacurim tudo correndo, tudo para cima, os móveis tudo quebrado, porque ali todo mundo é uma loucura. A mulher com o cabelo para cima, não tive tempo de preparar nada, mas olha, entra aqui, senta aqui, chuta o gato para você sentar. Aí você fala assim, meu Deus do céu, onde eu vim parar, que lugar é esse? Mas o texto está dizendo o seguinte, deseja paz para essa casa. Não faça acepção. Às vezes a gente tem um olhar que fala assim, meu Deus do céu, aqui não vai ter paz nenhuma nessa casa. Não importa, a Bíblia fala assim, aonde você entrar, primeiro, saúde aquela casa com a paz. E eu lembro que esse paz, Jesus diz, diga, paz seja a esta casa. E aí eu lembrei de Jesus, quando subiu em João, ele fala assim, paz seja
convosco. Na verdade, aí quando ele volta, né? Antes desse subir, ele fala assim: olha, eu vos dou a minha paz. Então, você é o portador da paz. Todo cristão é um portador da paz. Então, casas especiais, elas receberão portadores da paz. Casas especiais receberão portadores da paz. Às vezes a gente quer paz na nossa casa. Está uma luta na minha casa, está uma luta no meu trabalho, está uma luta na minha vida. Talvez você está aprendendo aqui hoje que você precisa que a sua casa, primeiro a sua casa espiritual, o seu corpo, o seu templo do Espírito, você precisa aprender que essa casa aqui precisa ser uma casa de paz. Depois você precisa aprender que o seu ambiente familiar, a sua casa, precisa ser uma casa de paz. Porque você não é uma casa de paz, por isso não tem paz na tua casa. Agora, como saber que há casa de paz? Primeiro, os mensageiros de Deus não devem fazer acepção, a paz é dada a todo mundo. Aí Jesus continua: dizei primeiro, paz seja nessa casa, e se ali houver um filho da paz, se ali houver um filho da paz. A palavra se significa que é condicional. Ou seja, tem uma condição para a casa ser abençoada. Tem uma condição para a casa receber a paz. Para a casa receber a paz, ela tem que ter dentro dela um filho de paz. Não é um filho da paz, é um filho de paz, a Bíblia diz. Filho de paz significa que é um filho à cara do pai. A Bíblia fala que tem alguns que são filhos de Belial. Qual que é a característica dos filhos de Belial? Eles são como Belial. Como que é ser um filho de Belial? Ele trama como Belial, ele é duro como Belial, ele contende como Belial. Então a Bíblia está dizendo que nós vamos visitar casas em que dentro dela há pessoas que são filhas de paz. Ou seja, pessoas que parece que nasceram da paz, sem ter a paz. Elas são compatíveis com a paz de Deus. Sabe aquelas pessoas que nós chegamos e a pessoa, ela tem um sorriso de orelha a orelha quando te recebe, porque você vai falar de Deus, não é porque é você. Não é porque você é bonito, não é pelo carro que você chegou, mas ela está com uma alegria, por quê? Porque ela vê você entrando com uma Bíblia na mão, ela sabe que ela vai ouvir a palavra, ela sabe que você vai orar por ela estava sedenta, assim como Cornélio enviou aqueles que eram contratados deles, os empregados até a casa do Simão o curtidor e diz: traz Pedro porque eu quero ouvir o evangelho. Quando Pedro chegou, estava reunido ele, toda a casa e os amigos íntimos para ouvir o evangelho. Ou como o carcereiro que quando libertou Paulo e Silas da prisão, levou eles para casa, cuidou das feridas deles e diz: prega para toda a minha casa. Eram homens de paz. Eram homens que estavam com um coração sedento pela paz que só Deus dá. Qual é a característica dos filhos de paz? Eles estão esperando ardentemente pelo evangelho. Assim como o passarinho, ele sai, ele pega uma larva, uma minhoquinha e ele traz lá no ninho dele, os seus filhotinhos estão com a boca aberta, esperando aquela minhoquinha. Assim também são os filhos de paz, eles estão esperando ansiosamente Deus mandar os seus mensageiros até a vida deles, para encontrá-los, para abençoá-los, para salvá-los e para fazer um caminho para eles com Jesus. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que existem pessoas nesse exato momento que Ele preparou dentro de casas aqui em Mariporã, que estão esperando a nossa visita. São filhos de paz que estão aguardando.
São casas que nós vamos entrar e nós vamos sair delas surpreendidos pela obra que o Senhor fez, surpreendidos pelo contexto. Às vezes a pessoa vai dar um testemunho para a gente, fala assim: você não sabe o que aconteceu comigo, eu tive um sonho assim, assim, assim. Você não sabe o que aconteceu comigo, essa semana eu orei assim, assim, assim. Essa semana eu estava com o coração tão apertado. E você, essa visita, essa oração é uma resposta do Senhor. Por quê? Porque era um filho de paz esperando a tua visita. Então, quem são os filhos da paz? São pessoas que aguardam a paz que só Deus dá. São pessoas ansiosas, sedentas pela paz. Aí diz aqui: então, se houver um filho de paz, a sua paz repousará. Ele diz: a vossa paz repousará ali. Olha que interessante, Jesus disse para os discípulos e para vocês e para mim: se a casa que vocês visitarem houver um filho de paz, a vossa paz. Paz de quem que é? De vocês. Ele não está dizendo: olha, a minha paz. O Benê está rindo do sujeito, né, Benê? Essa semana no seminário a gente aprendeu interpretação bíblica, o sujeito e o predicado. A vossa paz. A vossa paz. O que Jesus está dizendo aqui é que o mensageiro, ele é um portador da paz e ele tem autonomia sobre a paz que Jesus deu. Olha que glória, irmãos. Você tem autonomia sobre a paz. E outra coisa, aqui a paz, eu vou fazer o seguinte, eu já tinha combinado com o Dodô que ele vai pregar na quarta-feira, então eu não vou entrar nesse tema, já vou deixar para você pregar na quarta, nesse texto. A paz aqui, ela tem 3 pontos. Primeiro, diz aqui: dizei, paz seja convosco. Então, os discípulos, eles proclamam a paz, não é? Então a paz, ela é enviada, não é? Depois diz aqui que se houver um filho da paz, a paz repousará, não é? Então a paz, ela é enviada, a paz repousa, e por último, diz aqui que se não houver um filho de paz, ela retornará. Então ela retorna. Então a paz, ela vai, ela procura alguém compatível com ela, não encontrando, ela retorna para aquele que enviou. A paz, ela não é morta, ela não é estática, ela é viva. Ela procura alguém para repousar, e ela procura quem é compatível com ela. Se não for compatível, ela vai deixar aquela casa, e ela vai voltar para aquele que a enviou. É isso que o texto está dizendo. Termino aqui, dizendo para vocês, venham na quarta-feira, que vocês vão continuar ouvindo sobre as três ações da paz. A paz que vai, a paz que busca, que procura, e a paz que retorna. Amém? Vamos curvar as cabeças, fechar o olho. Senhor, derrama sobre o teu povo a tua presença, a tua graça, que eles possam ouvir a tua mensagem e serem impactados pelo Senhor, que a tua paz, que excede todo entendimento, venha, Senhor, repousar sobre a casa deles, que eles recebam, que eles sejam compatíveis com a tua paz, que a tua misericórdia os transforme, os ajude, para que eles sejam, Senhor, uma casa, uma família cheia do teu Espírito e da tua presença. Eu oro pedindo as tuas graças, as tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém.